uma pergunta aqui para vocês, vocês vão me respondendo aqui nos comentários. Para você, o que você precisa no espanhol para realmente ter um bom espanhol para viajar? Pensa comigo. O que você precisa? O que tem dentro desse espanhol para você realmente ter um bom espanhol para a tua próxima viagem? Pensa aí onde você quer ir. Eu quero ir para Cartagena, Buenos Aires, pues Madrid, onde seja. O que você precisa? O que você vai precisar para realmente se sentir satisfeito com o teu espanhol durante a tua viagem? Aqui eu separei alguns pontos para a gente conversar super importantes. Primeira coisa, pensa comigo, se você vai viajar, uma coisa que você não vai precisar é escrever. Já parou para pensar? Você pode até precisar escrever uma coisa ou outra em espanhol enquanto você estiver viajando. Vamos supor que você está em Bariloche. Você pode precisar escrever um bilhete, uma nota, pode ser que sim, mas é pouco provável. E se você precisar, vai ser poucas vezes. Não concorda comigo? Então, escrever vai ser algo que você não vai usar tanto numa viagem. Mas, em compensação, entender e realmente conversar, você vai precisar demais, demais. Então, é a partir daí que a gente tem que pensar. Se você está se preparando para viajar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se preparar para entender muito bem e para conversar com a pessoa. E a partir daí a gente vai conseguir ter alguns tópicos aqui bem importantes. Pensa comigo, você precisa de uma boa pronúncia para conversar. Primeiro passo, porque conversar é entender e ser entendido. Então, escuta afinada, beleza? Pronúncia muito boa para eles te entenderem. Eu já comentei aqui com vocês, nós entendemos os hispanos com mais facilidade do que eles entendem a gente. Então, a gente tem que se esforçar sim, ter uma boa pronúncia, porque o português para eles é mais difícil do que o espanhol é para a gente. Então, bora ter uma boa pronúncia, essencial. Tópico 2, é esse ritmo de conversa. Ninguém aqui quer ficar com aquela cara de paisagem sem saber o que responder. Igual um post que saiu esses dias aqui no canal, que tá lá o hispano falando há 5 minutos e você olha para ele com aquela cara. Sí, me gusta. Você só sabe falar isso, não sabe nem responder, não entendeu nada do que ele falou, não consegue dar continuidade no papo. Nossa, gente, isso acontece demais. Então, você tem que ter esse ritmo de conversa, tem que conseguir entender, processar, responder e sem aquela cara congelada, sem falar linearmente. Conversar de verdade, como você conversa no português. Com ênfase, com jeitos, com gestos, com tudo que tem direito, tá? E aí, para isso, você vai precisar de um vocabulário. Ninguém fala e ninguém entende se não tem vocabulário, né? A gente não consegue desenvolver se realmente você não tem um vocabulário. Pelo menos um vocabulário de base, para você realmente conseguir se comunicar. E aí, eu vou passar aqui, 4 passos para vocês realmente conseguirem melhorar esses pontos aí, para vocês melhorarem os pontos no espanhol de uma maneira geral, mas que é muito útil para a hora de viajar, tá? Primeira coisa, já que você está se preparando para a viagem, pensa no vocabulário que você vai precisar. Você vai viajar de avião? Então, precisa de um vocabulário para o aeroporto, certo? Você vai viajar para um lugar, sei lá, onde vai ter uma estação de esqui? Você vai precisar daquele vocabulário. É um lugar de praia? Então, você vai precisar de outro vocabulário. Então, começa a identificar grupos de vocabulário que você vai precisar para a tua viagem. Esse é um bom começo para formar o teu vocabulário de base. Não vamos desesperado tentar aprender tudo de uma vez que não funciona. Vamos segmentar, vamos por partes e aí você vai expandindo aos pouquinhos. Bora começar, vamos supor que você vai viajar de avião. Bora pensar num vocabulário de avião. É de ônibus. Vocabulário de ônibus. O que você vai precisar? Pensa nisso, faz uma listinha de todos os tipos de vocabulário que você vai precisar. Esses grupões de palavras, de léxico que você precisa. E aí, começa a pensar em frases. Frases que você usaria em português. Do tipo, eu até coloquei aqui, uma frase, quanto custa? Quero comprar alguma coisa. Que hora sai o ônibus? Perdi o avião. Frases normais que você falaria no português, que talvez você fosse precisar. E aí você começa a montar essas frases no espanhol. Pois,
quanto cuesta, ou então a que hora sale el bus, pues, o que você acha que realmente você vai precisar na sua viagem usando esse vocabulário que você já identificou. E aí, você vai começar a colocar essas frases lá no Google Tradutor. Coloca a frase lá no Google Tradutor e aperta para escutar. Tem o alto-falantezinho lá e aperta para escutar a frase e identifica a pronúncia. Então, a pronúncia dela R, do Z, do V, de tudo, toda a pronúncia que eles realmente têm dentro do espanhol. E aí você começa a praticar. Então, comece a corrigir a tua própria pronúncia, tá? E aí, você vai praticar isso com todas as frases. Vai montando, já fiz várias frases relacionadas ao aeroporto. Bora agora pensar relacionada ao hotel. Ou então, bora pensar no relacionado num trekking, se você vai fazer uma caminhada, alguma coisa assim. E vai fazendo essas frases e praticando a pronúncia, tá? Sim, não é a maneira ideal, não é. Porque o bom é você ter áudios de nativo. Porque daí você já treina o entendimento, já sabe a pronúncia, é o ideal. Mas, se você não está fazendo um curso, se você não tem método, é o que dá para fazer. Então, comece desse jeito, vai treinando. E é claro que muitas vezes você não vai conseguir montar as frases exatamente. Então, tente com palavras soltas. Eu preciso dessa, el pasillo, que é o corredor do avião e tal. E vai colocando as palavras soltas se você ainda tem dificuldade em formar as frases, tá? Então, assim, ele vai te ajudar, vai te colocar em prática, vai te colocar para estudar, fazer esse passo a passo. Óbvio que o ideal é você já ter a frase pronta e os áudios dos nativos para realmente treinar a escuta e a pronúncia, mas é um passo a passo que você já pode colocar em prática hoje mesmo depois da live. Então, você já consegue ter um avanço no teu espanhol. Certo, gente? Então, é bem bacana para você realmente sair dessa estaca zero, sair, se tá meio aí, não consegue andar para frente, não sabe muito bem o que faz, como estudar, pega esse passo a passo e começa a aplicar.